Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês toda a minha leitura desse semestre, que no caso é o tempo de 6 meses. Eu não sou uma pessoa que lê muito rápido, então não vão ser tantos livros quanto eu gostaria de mostrar, mas tá bem legal essa lista, pelo menos acho eu. Como eu não lembro as datas certinho de quando eu comecei e quando eu terminei os livros, então eu só vou mostrar de forma cronológica, que dá de ver lá no Scooby e fica bem mais fácil pra mim saber onde começa e onde termina os livros. Então eu vou começar de janeiro até agora, que eu me lembro é junho. Essa lista tem livros de espiritualidade, livros de ficção, tem alguns livros, eu diria até alguns clássicos da leitura. E também vou contar um pouco dos livros que eu tô lendo e talvez, se tudo der certo, eu vou gravar um vídeo sobre os livros que eu quero ler no outro semestre esse ano. Então, começando O Peregrino. Sinceramente, não era uma leitura que eu queria, não era uma leitura que eu falei tipo, que vontade de ler, mas daí eu vi a capa desse livro aqui, que é A Peregrina, e eu sou vendida por capas, gente. Então eu olhei a capa desse livro e eu comprei O Peregrino, e foi um livro assim que me impressionou muito a escrita. Pra explicar um pouquinho, é o livro do John Bunyan, ou Bunyan, alguma coisa assim. E, pelo que eu fiquei sabendo, ele foi um livro que o John ele escreveu enquanto eu estava preso. É um livro assim muito marcante, principalmente porque ele começa o livro falando que ele sonhou sobre isso. E nessa história a gente vai acompanhar o personagem principal, que é o cristão, e ele vai basicamente passar por todos os perrengues, todos os acontecimentos da vida cristã, só que de uma forma muito ficcional, sabe? Quando a gente fala, eu tô passando por um vale de angústia, a gente fala de uma forma muito figurada. Já aqui no livro eles falam de forma literal, que ele vai passar por esses tipos de lugares, tanto que o lugar que ele sai é a Cidade da Destruição, e ele tá indo até a Cidade Celestial, que eu me lembro da Cidade Celestial o nome, eu não lembro muito porque eu li lá em janeiro esse aqui, e foi uma leitura que me impressionou muito. Eu dei 5 estrelas pra ele porque ele é muito bom, ele é perfeito, assim, ele é muito curioso. E eu acho ele muito legal, ele tem muita reflexão, principalmente pra mim que sou cristã, mas tipo, ele me fez pensar muitas coisas e me fez ter um pouquinho mais de ânimo pra caminhar, porque é a história de um peregrino. E assim, foi bem interessante essa leitura. E seguido desse, eu já mostrei A Peregrina, que é um livro sobre a esposa do peregrino, que ela fica lá na Cidade da Destruição. Não foi um livro que eu gostei tanto assim. Eu comprei os 2 livros por causa desse aqui, e esse aqui não me impressionou tanto quanto O Peregrino, então eu fiquei um pouquinho magoada com isso, mas a gente vai acompanhar a história da Cristina, ou Cristiana. A gente vai ver ela caminhando pelo mesmo caminho que o cristão, junto com os filhos dela. Então a gente vai ver mais uma história mais voltada pra feminilidade, ali quando você já tem filhos e tudo mais. É muito interessante, principalmente porque no livro, esse livro aqui, ele tem uma diferença. Porque enquanto o peregrino ele vai até o final do caminho, a peregrina funciona diferente as coisas. Por exemplo, no início, ela já, vai ela e a Misericórdia, elas vão até os portões da Cidade Celestial e elas recebem a ajuda de um cara chamado Auxílio. Nisso, elas são acompanhadas e elas passam por todos os lugares que o peregrino passou. Inclusive, o livro traz muita menção ao peregrino, então é muito interessante você ler o peregrino antes de ler esse. E eles não chegam até o final do caminho. Eles são buscados no meio do caminho. É bastante interessante porque eles vão passando de hospedaria a hospedaria. Por exemplo, eu não sei dar exemplo, mas eles vão até uma parte do caminho e eles param numa hospedaria. Aí eles vão em outra parte do caminho e eles param em outra hospedaria. Aí nisso eles recebem uma carta que seria o Senhor chamando eles pra se juntar com ele. Mas é muito interessante esses livros. Esse aqui eu já não dei tanto, eu acho que eu dei 4 ou 3,5. Mas é um livro interessante, só que eu achei ainda mais legal O Peregrino. Eu acho que eu achei mais legal, não achei tão legal A Peregrina exatamente porque eu li O Peregrino antes, então acabou com um pouquinho minhas expectativas, porque um livro foi melhor que o outro e eu fiquei esperando muito da Peregrina, tanto quanto O Peregrino, só que daí acabou com as minhas expectativas. Seguido desses livros, eu acho que eu também li em janeiro um livro que, apareceu sem querer aqui. Um livro que não me impressionou tanto, sendo bem sincera,
que eu esperava mais. É um livro sobre feminilidade, espiritualidade e tal, que é bem famoso no TikTok, é bem famoso no Instagram, é bem famoso no YouTube. A maioria das meninas cristãs, mulheres cristãs, elas recomendam esse livro, mas sinceramente não me pegou tanto, que é A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, que é um livro sobre a dama, o amado e seu senhor. Basicamente focado mais para mulheres casadas, mulheres que estão divorciadas, então talvez seja por isso que não me pegou tanto. O livro é separado em 3 partes. É separado na parte da dama, e que ele explica, não explica, né, mas ele... Depois eu falo. Tipo, ele é separado na parte da dama, que vai falar só sobre a dama, a parte do amado, que vai falar só sobre o amado, e a parte do senhor, que vai falar só sobre o... Vou ser sincera aqui, a parte da dama, eu senti muito como se ele quisesse afofar meu coração. Foi assim que eu me senti lendo esse livro, não foi tão interessante pra mim, porque, tipo, não é o meu estilo, principalmente que eu sou muito fã do livro A Mulher Vê, da Cristiane Cardoso, e ela não afofa nem um pouquinho nosso coração. Já aqui parece que ele tá amaciando, sabe? Quando alguém tenta te dar um conselho e a pessoa nunca passou por aquilo. É exatamente isso. Ai, não expliquei, mas o escritor desse livro é um homem, então talvez seja por isso que a gente não se identifica tanto com a escrita. A parte do seu amado é tipo, ele dá umas ênfases em algumas coisas que nos leva muito a vitimizar o homem e, tipo, sabe, não é tão legal. Ok, eu entendo muitas coisas, ele fala sobre perdão, ele fala sobre liberar o coração, esse tipo de coisa, não culpar o homem por tudo, mas também, tipo, ai, é uma coisa que, assim, a gente fica um pouquinho receosa de falar sobre isso, mas ai, não me desceu muito. Aí a parte do seu senhor eu acho que é a melhor parte, porque ele vai falar do senhor. Então, a parte do senhor eu acho que eu pularia a parte da dama e a parte do seu amado e só colocaria a parte do senhor. Porque, sinceramente, foi a parte que mais me pegou, foi a parte que eu mais me senti melhor. Mas é que fala sobre o senhor e, tipo, ele vai falar muito sobre o relacionamento da dama com o senhor e vai falar que o senhor nos ama e tudo mais. Mas não é um livro tão... Não me cativou muito, mas é um livro que eu acho que eu dei 3,5 de estrelas. Então, depende, né? Eu acho que depende muito de pessoa pra pessoa. Mas eu acho que ele é um livro mais pra conforto emocional, mais pra realmente perdão, que é um dos focos dele também. O próximo, eu tenho uma confissão a fazer. Eu tava aquela coisa maluca de... Ai, eu preciso ler o quanto mais livros antes, e eu acabei não prestando atenção muito nele. E eu não lembro de nada desse livro, ou seja, eu acho que eu tenho que ler esse livro de novo, que é Manso e Humilde. Porque todo mundo fala extremamente bem desse livro, todo mundo que eu conheço fala muito bem desse livro. E eu não lembro de nada, não me pegou o livro, eu não me senti tipo, uau, que livro. E tipo, todo mundo fala desse livro, mas eu não... E a nota que eu dei foi 4,5, mas eu não lembro de nada do livro, eu não lembro de um A do livro. Eu acho que... E olha que eu marquei, viu? Eu deixei bem marcadinho. E eu acho que seria bom esse livro fazer um devocional. Porque aí eu acho que consegue prestar mais atenção, porque ele tem bastante coisa que... Ó, não falei que não lembrava de nada, mas eu lembro de um pouquinho. Mas eu lembro que tinha várias coisas que eu achei muito ótimo em um devocional, mas não achei muito bom como uma leitura que eu faria assiduamente, sabe? Então eu acho que sim, ele é um livro mais devocional. Eu tenho esse costume de ler um livro no meu devocional, antes do meu devocional. Então eu acho que seria mais um livro pra isso, não seria um livro pra você ler, pra você engolir esse livro. Não, eu acho que é só pra devocional mesmo. Também não acho que é um livro de estudo, mas isso vai de cada um, né? Não me pegou, não lembro. Eu vou ler de novo pra ver se eu tenho uma experiência melhor. Agora falando sobre... Não sei se é literatura clássica, não sei se dá de considerar isso, mas é uma literatura um pouquinho diferente que eu tô buscando. E é uma literatura gaúcha, que é muito legal porque eu sou uma pessoa gaúcha, nasci aqui no Rio Grande do Sul. E é um livro que ele vai
vai se inspirar muito em personagens que foram pessoas na vida real, que é A Casa das Sete Mulheres, que é um livro muito interessante. Eu tava pensando em gravar um vídeo só sobre ele, mas não me veio nada à mente. Mas, tipo, é um livro muito bom. Esse livro aqui, eu não consegui comer ele de uma vez só, porque eu falei, eu sou uma pessoa que demora pra ler, eu sou uma pessoa que demora pra digerir as coisas. E esse livro aqui é muito, muito bom, muito bom. E, tipo, ele é uma leitura um pouquinho mais, acho eu acho, Júlia Paim, eu acho que ele é uma leitura um pouquinho mais pesada, um pouquinho que precisa ser mastigada, assim. E ele é muito interessante porque cada personagem é muito específico, é muito bem... Você consegue imaginar bem esses personagens conversando na vida real, eles tendo essas relações deles. E é muito interessante. E eu vi esse livro aqui, eu recebi essa recomendação através de um vídeo da Vitória Doso, que eu não tava esperando tanto desse livro, eu admito, porque eu esperei que fosse uma leitura mais chata, mas é um livro extremamente interessante, é um livro que, assim, quando você entende o jeito que ele funciona, ele te pega de um jeito que você não consegue mais soltar. Eu não sou de ficar levando livro pra tudo quanto é canto, mas eu levei esse livro pra tudo quanto é lado, eu fiquei lendo em ônibus, eu fiquei lendo em todo tipo de lugar, porque ele é muito bom. E, tipo, teve o Retiro, eu levei ele pro Retiro. Não li ele no Retiro, mas eu levei ele pro Retiro, porque ele é muito bom. E ele, assim, uma leitura que... Ele vai falar sobre, principalmente, sobre a Manuela, mas ele vai focar na história dessas 7 mulheres que estão em casa, entre elas... Eu não vou chutar. É muito interessante porque a gente tá no período da Revolução Gaúcha, então a gente vê muitos homens das famílias da família delas indo pra guerra, em específico o... aqui ó. Em específico o Bento Gonçalves, que ele é da família delas, ele é tio da Manuela. E tem o Giuseppe Garibaldi, que não posso falar, principalmente pra quem quiser ter essa leitura, eu não vou dizer muito, mas... Nossa, esse livro é muito doido. E a gente vê elas em casa, elas se sentindo muito excluídas do mundo e ao mesmo tempo parece que elas estão numa ilha que elas não podem sair porque a guerra tá acontecendo logo ali do lado. Então a gente vê muito e a gente sente muito que as personagens sentem aquele apavoro de tipo, nossa, o meu primo, o meu irmão tá na guerra e eu tô aqui parado sem fazer nada. E a gente vê cada uma delas lidando com essas situações. A Manuela, ela passa por um infortúnio muito grande, tadinha. E tem a prima dela, que é a Rosário, que acaba enlouquecendo. E, assim... É um livro muito bom, é um livro, assim... magnífico. Eu amei esse livro. Leiam esse livro. E eu queria muito comprar os outros, só que é um livro meio caro. Mas ele já teve novela, ele... É um grande livro, assim. Então eu acho que 5 estrelas pra esse aqui. Eu acho que sim. Não acho que eu tenha dado menos que isso. Eu vou me impressionar se eu tiver dado menos, porque esse livro aqui é magnífico. Se eu fiquei traumatizada com ele, por causa da Manuela e por causa da Rosário. Próximo livro. Eu tava numa fase que eu tava querendo muito ler livros. Ai, eu quero ler livros maduros e não sei o que, não sei o que lá. E daí eu peguei Amor Incômodo, pela recomendação também da Vitória Doso, de um vídeo. E acabou me traumatizando. Amei! O livro aqui é tipo... uma loucura, é sério. Eu não sei o que falar desse livro, porque... ele é a coisa mais nojenta que eu já li na minha vida e eu amei. Ele vai falar sobre Délia, que ela é uma filha de 3 irmãs da Amália. Ou é o contrário. Se eu não me engano, a Amália, ela morreu afogada. E a Délia, ela não tinha uma relação muito boa com a mãe dela. Só que daí a gente vai vendo ela mexericando nessas lembranças e revendo tudo isso. E a gente descobre que é uma pessoa bem traumatizada. Se tu tá despreparado, eu não recomendo que tu leia esse livro aqui, porque ele vai tocar em umas coisas muito pesadas e, tipo, com uma naturalidade que eu fiquei muito assustada e, tipo... Foi um livro incrível, eu amei desse livro, assim. Foi uma experiência que, assim... Então, eu fiquei muito mais curiosa pra ler livros assim, porque, tipo... É uma experiência que eu nunca tive na vida e que eu amei. Se você é uma pessoa que tem problemas com assuntos, tipo,
abuso, então eu recomendo que evite. Não falei quantas estrelas eu dei pra ele. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque ele é muito bom. E eu fiquei muito impressionada com ele. Então, é um livro que, assim, me ganhou muito. Por mais que ele seja maluco. O próximo livro vai ser um livro mais espiritual, que é um livro sobre feminilidade, da Francine Veríssimo Walsh, que é Ela, a Imagem dele. É um livro que vai falar sobre feminilidade, que vai falar sobre até o relacionamento com Deus, e ele vai literalmente passar por cima de todos os tópicos que envolvem a feminilidade, que basicamente ele vai passar pela questão dos abusos, ele vai passar pela questão da desigualdade, ele vai passar pelo feminismo, ele vai passar pelo pastorado feminino, ele vai passar também pela maternidade. Então é um livro muito bom para quem tem algumas perguntas sobre a feminilidade na visão cristã. A Francine, ela não é uma pessoa que impõe a opinião dela, é uma pessoa que ela dá a opinião dela, mas ela também coloca o porquê que ela acredita naquilo. Ela fala até que ela não quer forçar ninguém a acreditar nisso, mas é o que ela acredita segundo a Bíblia, segundo o que ela compreende da Bíblia. A única parte que desse livro que eu não concordo seria sobre a parte do pastorado feminino. Ainda assim, até sobre esse assunto, ela fala de uma forma que a gente consegue entender, que a gente consegue compreender o porquê. É um ótimo livro, eu dei 4,5, porque depois da Mulher Ver, eu comecei a ter uma expectativa muito alta nesses livros sobre feminilidade. Então não chegou a 5 estrelas, mas chegou a 4,5, porque ele é muito bom. Ele tem uma leitura super fácil, que geralmente a gente não encontra tanto em livros sobre espiritualidade. É um livro bem interessante, então eu recomendo que vocês leiam. Então fica aí a recomendação, Ela, a Imagem dele, sem dizer que é um livro muito bonito. É um livro de folhas muito confortáveis de ler, até de tocar. Ele é muito bom, a autora ela tem um testemunho muito legal. Então, se você quiser ler, ele é bem baratinho também, então. Próximo livro. Eu achei que ele fosse ser um livro muito grande, que ele ia explicar coisas uau e não sei o que, isso que lá. E na verdade eu descobri que ele é menor que a minha mão. Oi, tudo bom? Esse livro aqui, que é quase do tamanho da minha mão e mais fino que um dedo meu, é Jesus, Justiça e Papéis de Gênero, Mulheres no Ministério. Vai ser uma explicação da esposa do Timothy Keller, que é a Kate Keller, que ela vai falar sobre também pastoral feminino, ela vai falar sobre mulheres no ministério, e ela também, ela não apoia o pastorado feminino, mas ela também explica, e ela só explica, ela não é uma pessoa que fica dando muita volta sobre o testemunho dela, ela só dá exemplos e ela explica bem direitinho, então a gente consegue entender o porquê, mas é um livro um pouco chato, eu vou ser sincera, não é um livro que eu gostaria de ler, não porque não concorda com o que eu acredito, mas é um livro que realmente é só pra explicar o ponto e ir embora e sumir. Mas, tipo, não me parece um livro que eu gostaria de ter em casa. Não seria um livro que eu gostaria de ler muitas vezes. Mas, depende. Se você gosta sobre o assunto, se você quer entender mais sobre o assunto, talvez seja uma boa leitura, mas ele vai falar também sobre a importância a gente prestar atenção sobre os papéis de autoridade e muitas vezes o que a gente acha que é justiça e não é. Eu dei 3,5 para esse livro, porque ele é bem explicativo, ele explica muito bem, a gente consegue entender o que a autora está falando, mas não é um livro que me pegaria tanto. Já ao contrário de Ela, a Imagem dele, que também tem a mesma opinião, mas já foi uma leitura muito melhor do que esse aqui. Próximo livro, então, outro queridíssimo de espiritualidade, também talvez sobre feminilidade, é o Enquanto Isso, da Fernanda. Não vou arriscar falar o sobrenome dela. É um livro sobre espera. E eu vou ser sincera que eu não tava com vontade nenhuma de estar lendo quando eu peguei esse livro, então eu peguei esse livro completamente de uma forma não aberta ao que ele tinha para falar, mas ele é muito bom. E mesmo eu não estando aberta ao que ele está falando, ainda assim foi uma leitura muito boa, foi uma leitura muito gostosa de se ter. A gente vai vagar bastante pelo testemunho da Fernanda e a gente vai se conectar bastante com a história dela e ela vai explicando sobre a espera em Deus e ela vai nos ensinando coisas que ela aprendeu. E, tipo, é uma leitura extremamente interessante e ela vai vagar por pensamentos que a gente tem muitas vezes quando a gente está em momentos de espera, quando a gente está em momentos que sente que vai dar tudo errado, que a gente não consegue ter fé. E assim,
É muito bom e ela tem alguns testemunhos no final do livro. É um livro extremamente interessante. É um livro muito bom para você ter em casa, para você emprestar, para você ler. Eu não lembro quantas estrelas eu dei, mas eu acho que eu dei 4,5 também, porque ele é muito bom. Ele tem ensinamentos muito bons. Não seria um livro que eu pegaria para estudar sobre paciência, sobre espera, mas é um livro muito bom, muito ótimo. É um livro que, assim, acalma o nosso coração, acalma a nossa alma. Um livro que nos ajuda a ter um pouquinho de senso de espera, um pouquinho de senso de soberania do Senhor. Então, é um livro muito bom, recomendo muito. Próximo livro. Esse livro, cara, é sério, tipo, Mulherzinhas, da Louisa May Scott. Um livro, assim, bah, que dizer desse livro, cara? É um livro que vai contar a história de 4 irmãs e o pai recém foi pra guerra e a mãe delas que cuida delas, só que ela passa o dia todo cuidando de pessoas, trabalhando. Então a gente vaga muito pelas histórias dessas meninas e elas conhecem um vizinho delas chamado Laurie, e eles passam por várias situações engraçadas, divertidas e até reflexivas. E é um livro muito legal, é um livro sobre experiências domésticas e também ele vai falar bastante de Jesus, Cristo, de Deus, que eu esperava que fosse um livro mais sufrágil. Ele é um livro muito mais cristão do que sufrágil. E ele é muito interessante, sério. E ele tem alguns ensinamentos que eu tive um quentinho no coração, que eu me apaixonei por esse livro. Assim, incrível, impressionante, sabe? E a gente se conecta muito com os personagens. E eu me senti como se eu estivesse naquele lugar vendo tudo que elas estavam vendo, sabe? E não foi chato, nem um minuto foi chato esse livro. Esse livro, na verdade, me conquistou muito. Então, assim, uma recomendação de livro pra todo mundo mesmo, esse aqui. Porque eu sou uma pessoa chata pra escrita. E esse livro aqui, assim, que escrita boa, sabe? Confortável. Eu, tipo, comecei a olhar pras coisas com um toque de amor. É um livro, assim, extremamente detalhado e ao mesmo tempo bem confortável de ler, que não é cansativo. E ele tem umas reflexões que eu fiquei, nossa, isso aqui é muito incrível, isso aqui é muito precioso, sabe? 5 estrelas, com certeza. É um livro que eu me apaixonei. Depois que eu li esse daqui, eu fui ver o filme, e o filme não é tão bom quanto esse livro. Agora, falando sobre Mulherzinhas, vamos falar sobre o segundo livro de Mulherzinhas, que é Mulherzinhas Boas Esposas, que é o segundo livro, que vai contar as histórias delas, só que agora com perrengues da vida adulta. Então, em relação a acontecimentos, eu acho que esse aqui ele é mais... Ele vai entregar um pouquinho uma coisa mais monótona. E esse daqui vai entregar, tipo, aflições da vida adulta. E agora que elas são jovens adultas, elas vão... Cada uma delas tá em extremos completamente diferentes. Por exemplo, uma é mãe, a outra ela foi pra Europa estudar. A outra foi pra Nova York escrever livros e ser uma professora. E a outra ficou extremamente doente. Então é um livro que a gente vai ver muito sobre romance, que a gente vai ver muito sobre a maturidade, crescimento. Então é um livro assim incrível, inclusive é um livro que me apaixonou. E quando eu vi o filme eu fiquei muito chateada que o filme não tem nada dos livros. O filme ele tem mais sobre esse daqui de uma forma mais fiel, mas esse aqui ele troca totalmente. Luísa construiu sobre moral e tudo mais. Eles trocam, eles preferem dar mais ênfase ao romance, eles preferem dar mais ênfase àquilo que é sensacionalista, que é exatamente o que ela fala, sabe? Ela fala que a Jo ela não consegue vender livros que ela gosta, que ela se sente bem escrevendo, porque eles são muito morais, eles têm muito moralmente, e só vende aquilo que é sensacionalista. E o que fazem no filme é exatamente isso, eles cortam muito do moralismo que ela coloca nos livros e trocam por romance, trocam por outras coisas e até... Eles até tiram a parte mais cristã da coisa. Quando a Beth, ela tá bem doente, ela fala, qualquer coisa vai ser a vontade de Deus. E daí a Jo fala do nada, a Jo que também é cristã, ela é uma pessoa que tem a visão firmada no cristianismo, ela fala, não, Deus vai fazer aquilo que Jo quiser. Então, tipo, eu olhei para aquilo e fiquei tipo, cara, não faz sentido. E o livro é 1000 vezes melhor. Até no romance, ele é 1000 vezes melhor do que o filme. Então, leia um livro, não veja um filme. Ou veja um filme, porque o filme é maravilhoso também. Eu amei o filme. Sendo bem sincero, eu amei o filme, mas eu prefiro esse livro do que o filme. Então, eu também dei 5 estrelas pra esse livro aqui, porque os dois são incríveis, os dois são perfeitos, os dois são maravilhosos. Leiam apenas. E
um livro que eu não achei que eu tinha lido depois de Mulherzinhas, eu acho que eu confundi também. Acho que eu fui me organizar aqui, eu confundi. É um livro que eu queria ler já há muito tempo, porque eu queria ver o filme, mas eu não queria ver o filme antes de ler, porque eu gosto de ter a experiência de ler antes e depois ver o filme, porque a experiência eu já tive com Mulherzinhas, né? Que eu odiei o filme porque não tinha nada a ver com o livro e no final eu fiquei extremamente indignada com o final do filme. Também foi uma recomendação da Vitória Doso, que é A Resposta. Ele é um livro assim, principalmente sobre aquela época da segregação racial nos Estados Unidos, e ele vai falar muito sobre a desigualdade. É muito interessante esse livro, a gente conhecer um pouquinho mais essa época. Não conhecer mais essa época, mas entender um pouco mais. E a gente tem uma noção de conexão com essas pessoas, principalmente porque a gente olha para esses fatos históricos e a gente começa a pensar, nossa, foi triste. E quando a gente vai se conectar com os personagens, com as pessoas de verdade, a gente percebe que foi bem mais sério do que a gente imagina. Eu amei esse livro, ele é muito bom. E ele vai contar sobre a história, principalmente dessas três, não tanto sobre ela é mais a vilã do livro. Então ele vai contar sobre a história da Aileen, eu não lembro se é assim que fala o nome dela. Tem a Minnie e tem a Skeeter. Não é Skeeter o nome dela, mas é assim que eu vou lembrar o nome dela. E basicamente a Aileen e a Minnie, elas são empregadas. E a Minnie, ela acabou de ser demitida, acusada de roubo. Aileen, ela é babá, empregada de uma das amigas delas. Basicamente elas estão ali passando por todas aquelas coisas e mais os banheiros raciais. E daí a Skeeter vem dizendo que quer escrever um livro sobre as experiências de empregadas delas, porque é uma escritora, a mulher que queria editar o livro dela, disse que a Skeeter ela tinha o potencial de escrever livros melhores, livros impactantes, e ela precisa de escrever sobre isso. Só que a Skeeter ela tem a mesma mentalidade que a vilã do livro. Só que daí aos tempos a gente vê ela se desconstruindo, ela entendendo, ela se convencendo de tudo isso. E é muito interessante ver toda a jornada delas e a forma como esse livro termina no final, que... Bah. Então, eu não lembro quanto que eu dei pra esse livro, eu acho que eu dei 4, porque eu achei um pouco... Como eu posso dizer? Eu achei até um pouco... Não é isso que eu quero dizer, mas... sobre principalmente a crença da Aileen, porque eu achei que tiveram coisas que não combinavam tanto com o que ela acreditava, por mais que muita coisa fizesse sentido. Eu acho que tinha coisas que não combinavam com o que ela acreditava, então é um bom livro, eu amei esse livro, ele é muito bom. Eu dei 4 estrelas, talvez porque também eu achei que algumas personagens foram um pouquinho... deixaram de ser um pouquinho trabalhadas, mas talvez eu acho que é o charme do livro, porque ele fala de uma forma que você tá ali realmente no personagem, sabe? Então, é um livro que te conecta muito, que te faz... Então, continuando, ele é um livro que ele vai falar do ponto de vista desses personagens e muita coisa vai ficar em aberto. Então, eu acho que é o charme dele, por mais que eu não goste tanto disso, eu gosto de entender 100% o que tá acontecendo. Mas é um livro muito bom mesmo. O próximo livro que eu li foi um livro que eu li bem pausadamente. Eu parei bastante vezes de ler ele pra mastigar um pouco mais. Que é o livro De Todo o Coração, do Luciano Subirá. Luciano Subirá, ele é conhecido por ser essa pessoa que escreve de uma forma muito intensa. Ele traz muito conteúdo, muita informação. Então, às vezes, a gente precisa parar e mastigar. Mas esse livro é muito bom. Mas é um livro extremamente interessante. O que mais me pegou, eu acho que foi o 4º capítulo, que ele vai falar sobre como a gente tem expectativa sobre o nosso próprio amor a Deus. E é muito interessante porque ele vai falar realmente como... Não como explicar, mas tipo, ele vai ensinar sobre amor total a Deus. E ele vai tocar num dos pontos que é, por exemplo, as negações de Pedro. Que Pedro, ele acreditava que amava muito Jesus a ponto de matar e morrer pela vida de Jesus. E depois ele descobriu que ele não amava tanto assim. Então, é um livro extremamente interessante. Foi um livro que, assim, foi muito bom pra mim. Eu amei esse livro, assim. Colocou várias coisas no lugar. Eu gosto muito dos livros do Luciano Subirá. E eu conheço muita gente que não se conecta tanto com os livros dele. Mas... eu amo muito os livros dele. São muito bons, realmente. Eles têm vários ensinamentos extremamente importantes. Então, eu recomendo muito esse livro.
Se não me engano, dei 4,5 também, ou 5. Mas eu acho que foi 4,5, mas é um livro muito bom. E um livro que eu terminei esses dias, porque como da Divi eu tava lendo livros muito pesados, e eu tava pensando, eu quero só descansar um pouco. E eu comprei esse livro no meu aniversário, que foi em janeiro, e eu terminei agora em junho. Que é um livro que me lembra outro, eu não trouxe aqui, mas tipo, é um livro extremamente interessante. É o livro Coisas que Aprendemos pelo Caminho, que me lembra muito o livro A Troca, porque ele vai ter o mesmo tipo de história. Ele vai ter a avó e a neta que vão estar viajando, e a neta acabou de passar por um término de relacionamento, e a avó tá solteira na vida. Nas duas histórias a avó é viúva, e nas duas histórias a avó teve um amor, né, ali pela adolescência ali. Só que esse livro, eu acho que ele é muito mais interessante do que A Troca. Por mais que A Troca tenha um espaço no meu coração muito especial, esse livro aqui, ele vai contar, ele vai entrar mais na vida pessoal da avó, o romance da neta. E é um livro que pra mim foi muito interessante, ele é um livro muito incrível, assim, porque o romance dele não é tão bobinho, não é tão, nossa, que coisa mais sem sentido, sabe? Que coisa mais de alunos do ensino médio. Não, porque a personagem que é a neta, ela tem uns 30 e poucos anos, então ela já é uma mulher mais velha, ela tá divorciada. Então sim, eu acho que ele tem um amor mais trabalhado aqui, um romance bem trabalhado. Também o romance da avó é bem trabalhado também, porque ele vai voltar lá nos tempos antigos, ele vai contar sobre a história como ele conheceu, como ela conheceu o avô da menina, como também tinha um outro romance que era proibido. Mas é um livro extremamente interessante, é um livro que assim me fez refletir sobre algumas coisas. E sinceramente, ele não é um livro que me chama muita atenção pela capa. Pela capa não me chama atenção nenhuma, pela sinopse também não me atrai nem um pouco. Mas é uma história bem interessante e ele vai se passar numa cidade do interior, ao mesmo tempo na praia, que é basicamente uma cidade de pescadores e esse tipo de coisa, de imigrantes. Então também vai falar muito sobre a cultura judia. A cultura judia não vai ser um dos pontos principais, mas ela tem bastante importância aqui nesse livro. Então, se você não entende nada, talvez você tenha que pesquisar bastante para ler esse livro, mas é um livro muito legal, ele é um livro assim extremamente interessante. Eu dei 5 estrelas para ele, eu acho. Ele é muito bom mesmo. Eu recomendo realmente essa leitura. Eu realmente recomendo bastante ele. Só que ele tem algumas cenas também sexuais, então se você for uma menina cristã, uma pessoa que tem problemas com isso, então não é que eu não recomendo, mas eu recomendo que tu pule algumas partes, porque ele não chega a ter cenas sexuais mesmo, mas ele tem. Também, ano passado, eu tava com muita vontade de começar a ler mais clássicos, principalmente, e eu tava com muita vontade de ler também livros de literatura brasileira, e daí eu fui ver alguns recomendadinhos de Machado de Assis, e o primeiro que me recomendaram, e que inclusive eu terminei hoje, foi A Mão e a Luva, que é um livro extremamente curto e um livro muito legal, muito interessante, porque eu já tive outras experiências com Machado de Assis, que foi o livro A Helena, que me deixou bem traumatizada, porque eu não esperava nada do que estava acontecendo, não estava entendendo nada. Mas esse livro aqui, ele tem uma escrita mais fácil de compreender, mesmo que seja o mesmo autor. Ele tem uma história também mais fácil de compreender também. Os personagens, eles são interessantes, eles são bem escritos, são bem desenvolvidos. E aqui a gente vai acompanhar a história da Guiomar, do Estevão, do Luiz Alves e do Jorge. Que a Guiomar, ela é basicamente uma menina muito bonita e é uma menina, assim, que ela sabe do valor dela, ela tem completa noção do valor dela. E ela tem esses 3 pretendentes. O Estevam, que é um cara extremamente sentimental, que já teve um relacionamento com ela, mas daí quando ele foi pra São Paulo, ela se manchou com ele. Tem o Jorge, que ele é sobrinho da madrinha dela, que é o querido da madrinha dela, só que ele não é um cara tão apaixonado, também não é um cara que quer muito, sabe? É uma pessoa que tá mais pelo título, tá mais pelas coisas que ele consegue através de um relacionamento com ela. E tem o Luiz Alves, que até então, eu terminei o livro, é o cara assim mais maduro, que é um cara que sabe o que quer, que tem sentimento, mas não é tão exagerado.
E tem um quarto personagem que é o narrador, que é o próprio Machado de Assis, que ele vai conversar com a gente como se ele estivesse conversando com a gente mesmo, explicando a história. Tipo, às vezes a gente não tá entendendo o que tá acontecendo e ele vem e explica: olha, é isso que tá acontecendo, a gente vai entender isso mais pra frente. Cara, o leitor, se você não entendeu isso, eu tô explicando agora. Então, tipo, é muito interessante porque ele se coloca como um personagem a mais e isso é bem interessante nessa leitura. E cada personagem vai ser tratado da forma que ele é. Por exemplo, o Estevão, ele é tratado com bastante sentimentalismo. Já o Jorge, ele é tratado com bastante indiferença. Aí o Luiz Alves, ele vai ser tratado como uma pessoa mais madura, uma pessoa mais interessante. Então, é um bom livro, é um ótimo livro. Eu amei esse livro, eu acabei de dar, acho que 4 estrelas pra ele, então, muito bom. Pra uma primeira leitura de Machado de Assis, eu acho ótimo. Não leia Helena de início, por favor. Então, perfeito. E agora, falando sobre as leituras que eu estou tendo, temos 2 livros, porque eu gosto de ler assim, eu gosto de ler um sobre espiritualidade e outro sobre ficção. O sobre espiritualidade que eu estou lendo, e também sobre feminilidade e mulheres no ministério, é Mulheres que Cuidam, que é basicamente um livro sobre testemunhos, sobre explicações das mulheres nos ministérios, e basicamente elas vão contar como tem sido a vida delas naquilo que o Senhor tem chamado elas. Tem sido um livro bem interessante, eu ainda tô bem no início, mas até agora eu tenho gostado. Mais pra frente talvez eu traga o que eu achei sobre ele. Mas até agora tem sido muito legal, tem sido bastante interessante. E ele explica também um pouquinho sobre os ministérios, ele explica também sobre o chamado Senhor, sobre como isso está embasado na Bíblia. Então isso aqui é muito legal. Agora sobre o de ficção que eu tô lendo Amor e Redenção. Quer dizer, ainda não tô lendo, vou começar a ler amanhã, que é basicamente um livro baseado na história de Oséias. Ele vai se basear na história da personagem principal, que eu ainda não sei o nome porque eu não li ainda, que ela cresceu numa casa de prostitutas e ela se casa com um homem que é um homem muito bom, que é um homem que perdoa ela várias vezes, mesmo ela adulterando bastante. Eu tô adivinhando isso pelo que eu li de Oséias, então é um livro assim que eu tô esperando uma leitura bem pesada, mas que vai ser interessante. Mas, sinceramente, depois de ter lido o Machado de Assis, eu acho que eu tô me sentindo mais preparada pra ler ele. Porque eu espero que ele seja muito bom. O que eu fiquei sabendo dele é que ele tem algumas conotações sexuais que talvez não são tão legais pra uma literatura cristã, porque ele é um livro de ficção cristã. Então, eu não sei o que esperar dele. Como eu disse, mais pra frente eu vou trazer minha opinião sobre ele. E eu não quero falar nada sobre algumas dessas opiniões, principalmente porque eu não li antes. Mas eu tô com boas expectativas sobre. Então vou terminando esse vídeo por aqui. Caso vocês não estejam vendo, eu estou morrendo de frio, porque aqui no sul está fazendo muito frio. E recém fez sol esses dias, então eu aproveitei pra gravar esse vídeo. Mas eu não tô aguentando de frio, gente. Então, se você gostou do vídeo, comente, curte, compartilhe. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido legal, uma forma de trazer um conteúdo que eu gosto, que eu tenho mais interesse em fazer. Então é isso, eu tô com frio, gente. Tchau!